Amém, a paz do Senhor Jesus. Amém, chegou o momento, né, de ministrar a palavra do Senhor. Mas uma semana antes a gente sabe como é difícil, né, até chegar esse momento, né? A gente pensa, o Senhor vai falando, vai ministrando, né, e a gente quer trazer algo de Deus para a igreja, não de nós mesmos. E como eu falei da outra vez, o que me deixa assim, mais confortável, não quer dizer que eu estou menos nervoso, né? É que o Senhor confirmou a palavra, ministrou realmente no meu coração de forma forte, poderosa, e eu creio que é isso que Deus quer passar para a igreja. Então, né, vamos estar atentos à palavra do Senhor. Amém? Vou pedir para os irmãos ficar em pé em reverência à palavra e abrir em Mateus 9, do 35 ao 38. Amém? Acharam? Vamos lá. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Vamos sentar. Fazer uma oração antes. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Pai, diante da Tua presença, Pai. Tu sabes, Senhor, que sou limitado, estou aqui como um instrumento do Senhor para transmitir, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Sabemos, Pai, que há corações neste lugar pronto, Pai, para receber a Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, corações, Senhor, que tiraram todo tipo de resistência, Senhor, tudo que impede, Pai, da Tua palavra cair numa boa terra para frutificar, Senhor. Assim, Senhor, fale, Pai, poderosamente conosco, Senhor, porque queremos sair daqui diferente, Senhor, sair transbordando, Senhor, da Tua palavra, transbordando, Senhor, do Teu aroma, Senhor, oh, Pai, do Teu bom perfume, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Jesus fazendo a obra, ensinando nas aldeias, nas sinagogas, trazendo as boas novas, curando todo tipo de enfermo e encontrando pessoas desamparadas, pessoas enfermas, pessoas angustiadas, e Jesus ali trabalhando junto com seus discípulos. E como estão, né, as pessoas no nosso dia a dia? Acredito que vocês também encontram pessoas dessa maneira, pessoas desesperadas, pessoas enfermas, não somente fisicamente, mas também da alma. Pessoas desanimadas com a vida, desanimadas com o filho, desanimadas com o casamento, pessoas entristecidas por diversas situações, pessoas que perderam o emprego e não sabem o que fazer. Então a gente continua vivendo momentos que a igreja tem muita coisa para fazer. A igreja, ela precisa trazer para essas pessoas algo poderoso, algo que mude a vida dela, algo que coloca a fé dela, a esperança dela em Jesus, em coisas sólidas, em coisa que realmente vai fazer a diferença para a vida dela. E a gente vê Jesus fazendo a obra com seus discípulos, e a gente vê nos dias de hoje também Jesus fazendo a obra com seus discípulos. Eu lembro aqui de vários testemunhos de pessoas, né, do que Deus fez através de outras pessoas, porque Deus usa pessoas
para realmente trazer algo poderoso na vida de alguém que está desamparada, de pessoas que estão angustiadas, de pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento de se achegar a Deus, não sabe como se achegar a Deus. Quem foi alcançado por essa obra de Jesus? Levanta a mão aqui. Mas a gente foi alcançado, quase aqui na totalidade, foi alcançado por alguém que fez a obra, uma casa de paz, alguém que ali trouxe uma mensagem, uma palavra, alguém que fez uma oração, aquela oração atraiu a pessoa para Cristo, alguém que se importou com a pessoa. Porque a gente vê Jesus, ele se importando com as pessoas. E é isso que Jesus quer de nós, que a gente se importe com as pessoas. Porque a gente está no mesmo contexto dessa época que Jesus estava ensinando e pregando. A gente está no mesmo contexto. E agora quem tem que fazer a obra somos nós. Quem tem que fazer a obra somos nós. Até coloquei um tema aqui na mensagem. Nós fomos chamados para uma boa obra. Amém? Fala para o teu irmão, como pegar o gancho do pastor. Nós fomos chamados para uma boa obra. Uma boa obra. Amém? Vocês concordam que a igreja do Senhor tem muito trabalho a ser realizado? Tem muito trabalho. Amém? E por isso que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão delas. A gente olha para a esquerda, para a direita, que pode ser os nossos vizinhos. A gente olha no nosso trabalho, para frente, para trás, a gente vê pessoas que estão andando como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estão, às vezes, no erro, e às vezes não é intencional, porque ainda não têm o conhecimento. Pessoas ainda que, infelizmente, ainda não se encontraram ainda com Deus. Quantas pessoas a gente não vê no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que estão com a vida arrebentada, a vida destruída. Quantas pessoas? E cadê os filhos de Deus para se manifestar a elas? E a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa se manifestar como filho de Deus, porque as pessoas estão precisando que a gente apresente Jesus para elas. Amém? Vamos lá. Então, Jesus ele está precisando de trabalhadores para suprir essa carência que tem no mundo. Jesus está precisando de trabalhadores. E a gente tem que ser esse trabalhador. A gente não pode dar de ombro. Jesus ele não está dando um emprego. Jesus ele dá trabalho para nós. Serviço. Às vezes a gente associa trabalho com serviço. E isso é certo. A gente precisa servir. Servir alguém, suprir a necessidade de alguém em alguma área. Se você sabe fazer as coisas, Jesus quer que você supra a necessidade de uma pessoa que não sabe. Amém? Então a gente precisa realmente exercer esse serviço. Até Jesus falou que a gente não veio para ser servido. A gente veio para servir. Não, eu errei. Jesus, ele falou que ele não veio para ser servido, Não, eu errei? Estou certo? Jesus, ele veio para servir. Meio certo ou certo? Amém? Falta pouco para tirar 10? Eu vou errar algumas vezes, daí vocês me corrigem, mas por favor, daí é meio certo, para eu passar pela prova aqui. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu continuar aqui. Vamos abrir em Tiago 2, do 14 ao 18. Amém. Eu vou começar a ler. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, e até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Amém? A gente vê aqui Tiago, né, que escreveu somente uma carta, e ele falando de um comportamento que estava surgindo, né, que uns diziam que tinha fé, mas não fazia nada por causa da fé que ela tinha, decorrente da fé. Então isso a gente precisa combater, né? Não adianta a gente receber o Senhor Jesus, né, e falar, agora estou salvo, agora não tenho mais nada, né? Agora não preciso fazer mais nada pelo reino de Deus. Não, a gente precisa mostrar com as obras que a gente tem a fé em Jesus. Lembrando, né, que Paulo, acho que foi Paulo, me corrige, pastor. Lembrando, né, que Paulo, eu acho que foi Paulo, o pastor vai me corrigir, vamos ver se eu vou acertar essa aí. Que não é pelas obras que somos salvos, né? Não é da gente ser uma excelente pessoa, da gente fazer doações, da gente ser uma excelente, boa praça, ser uma pessoa boa que nos garante a salvação, senão a gente vai anular o que Jesus fez por nós. E o que nos salva é a gente ter a nossa fé em Jesus, ser fiel a Ele, aceitar realmente o que Ele fez na cruz em favor dos nossos pecados. Então, não é pelas obras, mas precisamos mostrar que a gente realmente tem a fé em Jesus pelas obras. Amém? Para a gente entender. Imagine que eu sou um eletricista, mas não sei trocar a lâmpada. Vocês vão acreditar em mim? Que eu sou um eletricista? Imagine que eu sou um motorista, né, de Fórmula 1, mas não sei estacionar meu carro na garagem. Eu falo que sou motorista, né, um piloto, mas não sei nem estacionar. Vocês vão acreditar que eu sou um piloto? Se eu não mostrar executando, né, o que eu falo que sou. Imagina, o Amarildo dá aula de matemática, dava, né? Imagina ele falando, eu sou matemático, mas não sabe quando é 8 vezes 8. Vocês vão acreditar no Amarildo? Então, Tiago, ele queria falar isso, né? A gente fala que tem a fé em Jesus, mas não tem as obras. Então, como que eu falo que eu tenho a fé em Jesus e não tenho boas obras? Amém? Deixa eu ver se quero seguir a linha aqui. Então a gente precisa realmente, né, mostrar a fé que a gente tem em Jesus. A fé, ela está no sentido aqui da gente crer, né? A fé aqui está no sentido da gente ser fiel a quem a gente segue. Então a fé sem obras é morta, né? Então a gente realmente precisa ter a fé em Jesus e decorrente disso ter as obras, né, em Jesus, decorrente da nossa fé. Amém? Então a gente precisa ter uma fé sólida em Jesus, que mantém fiel para a gente praticar o bem. Amém? Se a gente tiver nossa fé fortificada, sabe, em Jesus, com certeza a gente vai praticar o bem. Amém? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Amém? Ou vocês acham, né, que a gente somos salvos e agora a gente só está esperando o conforto do céu? Não.
agora que vai começar a nossa missão. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem a fé em Jesus, agora que vai começar a nossa missão, nosso propósito que a gente precisa executar aqui na terra. Amém? Então a gente precisa realmente mostrar isso com atitudes. Amém. Daí eu pergunto aqui, por que precisamos ser ativos na obra de Deus? Por que a gente precisa ser ativo na obra de Deus? A primeira coisa, porque essa é uma característica de quem a gente segue. Deus, né? Jesus falou aqui em João 5,17: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. É uma característica do nosso Deus, ser ativo na obra de Deus. Amém? E eu falo ainda mais, precisamos ser proativos na obra de Deus, não ficar esperando. Sabe, às vezes a gente fala assim, ser ativo parece que está sendo uma convocação para trabalhar no ministério aqui da igreja. Que seja também, né? Mas eu estou falando também da gente ser proativos no nosso dia a dia como servos de Deus. Não ficar disponível para o Senhor só no dia da célula, só no dia do culto, só, sabe, a gente somos cristãos 24 horas, temos que estar pronto 24 horas para fazer a obra de Deus. A gente tem que ter essa convicção, a gente precisa estar 24 horas ativo. E o que eu falo isso? Por que eu falo isso? Né? Eu estava conversando, né, com o irmão, né, com o André, e falando assim com ele: nossa, André, já passou tantas pessoas na célula, mas cadê as pessoas? Puxa, a gente precisa identificar, né, cadê as pessoas? O que está acontecendo? Onde estamos errando? E a gente teve esse tipo de conversa e a gente identificou algumas coisas que a gente precisa fazer em prol das pessoas. Outra vez na célula, um irmão falou assim: a gente precisa, né, eu vou fazer, né, chamar pelo menos uma vez por semana alguém para tomar um café em casa. Isso aí foi antes da pandemia, né? Vou chamar alguém, porque ali eu vou ter uma oportunidade de apresentar Jesus, pedir sabedoria para apresentar. Então o que eu quero falar, a gente tem que ser proativos para o Senhor em todo o tempo, sabe? Não viver só no momento aqui da igreja, mas em todo o tempo você pensar o que você pode fazer em prol do reino de Deus. Será que quantas pessoas aqui não têm conhecimento para ensinar alguém o caminho da salvação? Alguém que está se achegando agora para o Senhor? Porque não basta a gente somente batizar as pessoas e falar agora. Não, a gente precisa dar suporte para elas, precisa dar apoio para elas, precisa tirar as dúvidas dela. E a gente tem pessoas qualificadas aqui. Agora, se a gente pensar só em nós mesmos, né, a gente não está fazendo o bem que a gente sabe que o Senhor nos deu condições de fazer. Amém? Outra coisa, por que a gente precisa trabalhar para o reino de Deus? Em Efésios 2,10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Amém? Somos criação de Deus em Cristo Jesus, as quais Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Se a gente não está fazendo boas obras, alguma coisa está acontecendo, né? A gente precisa se atentar para isso, né? Somos uma árvore e precisamos ter bons frutos. Os bons frutos são as obras. Se a gente não está tendo frutos bons, é porque a gente não se entregou de verdade a Jesus. Porque se a gente se entregar verdadeiramente a Jesus, vamos ter boas obras.
E os maus frutos é a falta de boas obras. Amém? Ou seja, não podemos desperdiçar os talentos que Deus tem nos dado. A gente... né? Alguém imagina o Ayrton Senna não pilotando? Imagina se ele tivesse outra profissão. Olha que desperdício. Quantos talentos e habilidades Deus não deu para cada um de nós? Se você não está executando a habilidade, o talento que Deus te deu, você está desperdiçando o seu dom, o seu talento. Tem gente que sabe fazer tanta coisa, né? Tanta coisa boa, principalmente na cozinha. E desperdiça com os irmãos, né? Não mostra para os irmãos essa habilidade que a pessoa tem, né? E alguém já imaginou o Mer fora do louvor? Olha lá, o Mer que é de vermelho ali, ó. Alguém já imaginou? Eu admiro o Mer no louvor, porque tem hora, né, que ele está assim, né? Daí, e fica assim, daí de repente ele está com um negócio aqui, daí ele para aqui, fica aqui. Tem que comprar aquele lá assim, pastor. Brincadeira, né? Então a gente vê, né, a habilidade, os dons, o talento que Deus deu. E será que Deus também não deu talento que você não está usando? Amém? A gente precisa, sabe, usar as habilidades, os dons que Deus deu para cada um de nós. Porque vai chegar um dia, né, que Deus pode perguntar assim para a gente: o que você fez com a capacidade que eu te dei? O que você vai responder? Ou o que eu vou responder? O que você fez? Você que tinha a habilidade de ensinar, o que você fez? Você que tinha a habilidade de dar ânimo às pessoas, o que você fez? Você que tinha a habilidade do que mais? De pregar, o que você fez? De contribuir, de administrar, o que você fez com a habilidade que eu te dei? Tantas habilidades, né, a gente tem aqui, mas o que a gente está fazendo com as habilidades que Deus nos dá? A obra de Deus, igual eu falei para vocês, tem pessoas desanimadas, e tem gente que tem o dom de levantar a pessoa, tem pessoas angustiadas, tem pessoas enfermas na alma, tem pessoas, né, que a gente vê que precisa de um apoio no casamento, e tem gente que tem esse conhecimento para trazer uma palavra para mudar esse casamento, para que esse casamento não seja destruído. Tem pessoas que trabalham demais e esquecem da família, e tem gente que tem essa habilidade de estar colocando as coisas no lugar dentro de uma casa. Amém? Deus, Ele quer usar. Deus, Ele quer usar cada um de nós com poder, com autoridade. Deus, Ele quer levantar pessoas aqui neste lugar. Deus quer fazer algo poderoso em nossas vidas, irmãos. Deus quer levantar essa igreja. Deus quer levantar de uma forma poderosa. Precisamos ser trabalhadores. Jesus falou: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Deus da seara para que envie ceifeiros à minha obra, Jesus falou. O desejo do Senhor é que todos se salvem, que nenhum se perca.
Deus, Ele quer restaurar famílias. E o que nós estamos fazendo com as habilidades, com os dons que Deus nos deu? Será que Deus não quer te usar? Será que Deus não quer te usar de uma forma poderosa nessa terra? Será que Deus não quer continuar restaurando família como a sua já começou um processo de restauração? Deus tem te dado força, Deus tem te dado direção, mas é através de pessoas que Deus faz isso, e Deus quer fazer isso através de nós. Sabe, a gente tem que parar de ser preguiçosos espiritualmente falando. A obra de Deus precisa de pessoas ativas, proativas, não pessoas reativas, acho que é. Pessoas reativas. Pessoas que só se movimentam se alguém chama. Vamos lá, daí ela vai. Venha cá, ela vem. Será que Deus não te dá alguma ideia de algo para você fazer? Eu creio que Deus ministra muitas coisas em nossos corações para a gente fazer, mas muitas vezes só fica no nosso pensamento, né? E a gente não coloca em prática, né? Fala aqui que Jesus estava fazendo. Jesus não estava pensando, Ele estava ensinando, Ele estava pregando, Ele estava curando. E nós estamos pensando, estamos, querendo ter um conforto. É tão gostoso, ficar num sofazinho sentado, assistindo a nossa série. Será que a nossa vida só vai se resumir a isso? Será que a gente não entende que a gente precisa fazer algo poderoso para o reino de Deus? Amém? Eu sou rápido, hein? Que a gente venha entender o chamado que Deus tem para as nossas vidas. A gente precisa entender esse chamado. E às vezes você pode falar assim: nossa, eu não tenho essa capacidade. Nossa, eu não sei fazer. Quando Jesus nos chama para a sua obra, Ele está trabalhando junto com a gente. Amém? Jesus, Ele está trabalhando junto com a gente. A gente não está trabalhando sozinho. Essa é uma característica de Jesus. Ele trabalha até hoje. E quando Ele está trabalhando com a gente, não é você estar numa obra e estar solto, não. Jesus quer te ensinar a melhorar. Às vezes você fala assim: eu não sei fazer, mas Jesus vai te ensinar. Ele vai te orientar. É isso que precisamos entender, precisamos fazer. Quem capacita, quem ensina, quem dá as direções é o Senhor. Então a gente precisa entender isso, que Jesus quer nos usar de uma forma poderosa. Não adianta você ficar só na mente: puxa vida, eu vou fazer um grupo de oração. Não, coloque em prática. Não é maravilhoso quando uma mulher se levanta: vou fazer o chá das mulheres hoje à tarde. Vem fulano, vem cá, vem cá, vem cá. Iniciativa. E às vezes a gente fica esperando a direção aqui dos nossos pastores. Irmãos, na próxima semana, que é no dia 15, vai ter o chá das mulheres na casa de fulano. Participem. A gente precisa ter a iniciativa de fazer, sem precisar alguém mandar. Amém? Eu lembro quando eu ia trabalhar com meu pai, pequeno, eu sempre fui assim meio desligado, O meu irmão, ele era bem mais proativo, sendo mais novo do que eu. E daí, meu pai é eletricista. Daí meu pai estava com fio, e o alicate estava embaixo. O meu irmão já se ligava que ele ia precisar do alicate, para cortar o fio.
E eu ficava lá. Meu pai ia precisar da fita isolante. Meu irmão já estava entregando. E meu pai falava assim: Wesley, tenha iniciativa. Né? E graças a Deus isso foi bom, que eu levo isso para o meu dia a dia, né? De ter essa iniciativa. Até alguém pode falar assim: puxa, o Wesley não tem iniciativa em algumas coisas, né? Mas, né? E é os conselhos que eu dou para os meus filhos também hoje, né? Tenha iniciativa. Gente, a gente precisa ter iniciativa. Iniciativa. Se você quer ser usado por Deus, tenha iniciativa. Não fique esperando, né? Como eu falei, tem muita coisa para a igreja fazer. E nós somos a igreja do Senhor. Amém? Vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui. Amém? Bem, a gente vai dar um louvor agora, sabe? E louve, sabe, com fé, realmente, sabe, de toda a tua força, de toda a sua alma, se é isso que você quer realmente. Se você se sente parado na obra de Deus, eu acho que hoje é o momento do start, né? É o momento da gente dar um up, falei certo? Na nossa vida espiritual. Amém? Jesus, Ele quer realmente usar as nossas vidas, às vezes nas pequenas coisas. Amém? Não somente aqui nos ministérios, como eu falei, mas também no nosso dia a dia, que seja na sua casa, no seu emprego, né? Hoje uma irmã falou para mim, está tentando, né, firmar, né, o marido nos caminhos do Senhor, e ela falou assim: eu faço bilhetes para ele pegar todo dia para ele ler. Isso é uma maneira de fazer a obra de Deus. Sabe, Deus, Ele quer que a gente tenha iniciativa para a gente realmente ser usados de uma forma poderosa. A gente precisa ganhar almas para o Senhor. Não é justo a gente ser salvo e não ter boas obras. Amém? Vamos mostrar a fé que a gente tem em Jesus pelas nossas obras. Amém? Vamos levantar em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Sabe, abra o teu coração de uma forma poderosa.